Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta e acompanhando tudo que está acontecendo no Congresso, especialmente na Câmara Federal. É a votação, os debates, as análises, tudo do que se trata do segundo turno. Estamos acompanhando nessa tarde de... Hoje é uma quarta-feira, dia 15 de dezembro. Estava previsto para ser iniciada às 10 horas da manhã a votação, porém, os debates, há vários... informativos por parte dos parlamentares, e a gente vai trazer as informações para vocês sobre o futuro dos R$400 de forma permanente. Eu lembro que ontem, segunda-feira, ou melhor, ontem, terça-feira, dia 14, tivemos a aprovação do primeiro turno. Tudo que foi votado no Senado Federal, nessa primeira parte do primeiro turno, nada foi alterado. Foi aprovado, inclusive precisava de 308 parlamentares, tivemos 327 votos a favor. E com esse resultado, passou no primeiro turno. Hoje teremos mais uma votação, análises, destaques. Por enquanto, nesse momento, está acontecendo breves comunicados. Os breves comunicados são as oportunidades onde que os deputados usam a palavra por alguns instantes para fazer os registros desses considerados, entre aspas, breves comentários ou breves anúncios, tá? Olha o que deu, olha o que aconteceu. Vocês lembram do líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, esse guerreiro que fez com que o Senado conseguisse aprovar, que estava difícil de aprovar essa PEC 23 no Senado, e o líder, o Fernando Bezerra, ele conseguiu bater todas as portas dos senadores, aceitou todas as mudanças. Só para você ter ideia, no Senado estava difícil conseguir aprovar essa PEC. 33 dos 81 senadores eram contra a PEC 23, mas ele foi na conversa, apaziguando, foi aceitando as mudanças, foi colocando lá na mudança nos textos e conseguiu votar nas três votações, conseguiu aprovar na comissão do Senado, do primeiro e segundo turno do Senado. O resultado, conseguiu aprovar os R$400 de forma permanente o Auxílio Brasil no Senado. Pois é, foi fantástica a apresentação do líder do governo no Senado. Mas sabe o que aconteceu? Lamentavelmente, isso não traduziu em nada. Tivemos uma votação para quem seria o membro do Tribunal de Contas da União, 3 candidatos, e ele ficou em última posição. Teve apenas 7 votos. Às vezes eu fico perguntando, parece que quando alguém se levanta para ajudar a população, os parlamentares, eles não gostam. Não tem outra explicação. O líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, simplesmente só teve 7 votos, e aí ele não gostou e entregou o cargo como líder do governo no Senado. Não tem outra escolha. Após perder a vaga no Tribunal de Contas da União, o Fernando Bezerra entregou o cargo de liderança do governo. Ele estava concorrendo com mais 2 candidatos e ficou na última colocação. Eu fico observando, ele fez de tudo, conseguiu aprovar, mudou a mente e os votos dos senadores, e praticamente foi unânime a votação no Senado. Algo que parecia quase impossível, ele conseguiu traduzir e foi aprovada a PEC 23. Agora, após perder ontem a vaga do Tribunal de Contas da União para o senador Antônio Anastasia de Minas Gerais, Fernando Bezerra de Pernambuco, ele deixou a função de líder do governo no Senado. A decisão foi divulgada em nota à imprensa na manhã de hoje, dia 15 de dezembro. Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, o pedido de afastamento da liderança foi formalizado ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele só teve 7 votos, gente. 7 votos de senadores. Então, o líder governista ficou atrás da senadora Cátia Abreu, de Tocantins, que obteve 19 votos, e também do senador Anastasia, que consagrou a vitória, com 52 votos. Antes da votação plenária, os 3 haviam sido submetidos a sabatinas, realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos. E aí eu fico pensando, peraí, ele era líder do governo no Senado e não teve nenhum apoio dos demais senadores? 7 votos? Aí agora eu lembro, ele ajudou a aprovar a PEC 23 para ajudar a população com os R$400 de forma permanente. E muito se falava que ele era um forte candidato a ser eleito aí como membro do Tribunal de Contas da União. O líder simplesmente não gostou do resultado e entregou a função.
Parece que quando você ajuda a população mais humilde, deixa eu lembrar aqui, recentemente ele obteve destaque ao ser relator da PEC dos precatórios no Senado. A proposta é defendida pelo governo federal por viabilizar o valor de R$ 400 ao Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família, ou seja, ele fez de tudo, conseguiu aprovar a PEC, estava difícil, aí o resultado de tudo isso foi simplesmente foi desafiador o que aconteceu com ele, porque não conseguiu as vagas suficientes. Foi o último colocado, 7 votos. Rapaz, que coisa. Eu fico observando, e a base de apoio dos senadores não tiveram nem consideração em votar nele? Vocês estão parando para entender a situação, como está dividida a situação com os parlamentares? O senador que então era líder do governo do Senado, líder, não teve apoio nem dos demais. Deixa eu mostrar aqui a imagem porque é um guerreiro. Eu mesmo, vários comentaristas parlamentares achavam que ele ia levar essa. Não levou, só teve 7 votos, foi o último, gente. Aqui, ó, o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, só teve 7 votos. Ele foi responsável pela aprovação da PEC 23 para fazer os R$ 400 de forma permanente. Alex, você está dizendo que isso foi injusto? Bem, parece que quando você ajuda a população, ele era para teve um destaque enorme, era para ter sido, digamos lá, pronto, perdeu, pelo menos teve segundo voto, concorrido lá, não teve nem chance. 7 votos apenas, a segunda colocada teve 19, e o Anastasia teve mais de 50 votos. Que coisa, rapaz, que situação é essa? Você fica pensando, quando você resolve ajudar a população, parece que, sei lá, é massacrado, perseguido, injustiçado. Eu achei injusto isso. Vários comentaristas, analistas também. Como é que você ajuda a população e aí parece que os parlamentares não gostam disso. Ajudou a população, se torna ovelha negra, é isso? Ele poderia ter perdido, mas pelo menos pau a pau, voto a voto, diferença de 1, 2, 3 votos. Agora, o último colocado, 7 votos, a segunda colocada teve 19, e o primeiro, Anastasia, mais de 50 votos, e foi eleito aí membro do Tribunal de Contas da União, e vai agora ter um valor de R$ 37 mil vitalício, é o salário agora do Anastasia. Parece que quando você passa a ajudar a população, você passa a ser perseguido. Não tem outra explicação. Foi derrotado na indicação ao Tribunal de Contas da União, Fernando Bezerra, e aí entregou o cargo de líder do governo do Senado. Se eu sou líder, eu imagino ele pensando, se eu sou líder do governo no Senado e não obtive os vetos suficientes, então para mim não adianta mais. É situação. Bora tocar o barco? Bem, nesse momento ainda rola aí as apresentações. Deixa eu só fazer um registro aqui para você, no início em que tivemos hoje a abertura abertura justamente na Câmara, né, dos deputados federais. Escuta aí o momento da abertura. Horário de Brasília, a lista de presença registra na casa o comparecimento de 187 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Pois é, como você viu aí foi o início, foi justamente o início, a abertura dos parlamentares. Aí os parlamentares começaram a fazer o uso da palavra, né, são os breves comunicados. Vamos ouvir aqui a participação de alguns. Como também, no que se refere ao que está no relatório, que nós temos uma discordância, que é 30 segundos, obrigado, que é colocar a mineração acima de tudo. Parte de alguns parlamentares que usam justamente a palavra, né? O Alex, como fica o resultado? Será que sai hoje? É isso que estamos acompanhando, gente. Estamos acompanhando justamente para ver toda essa situação, tá? E aí deve sair esse resultado. Vamos torcer que dê tudo certo hoje. Mais outro parlamentar com o uso da palavra. E eu encaminhei, senhor presidente, um ofício ao presidente, a sua excelência, o senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filhos, governador do estado de Alagoas. Solicitação de providências urgentes, ameaça de morte à pastora. Bem, são alguns, né, que
alguns parlamentares que usam justamente para fazer os breves comunicados. Isso aí sempre acontece antes da votação, ou seja, dos debates. Outro parlamentar também fez uso da palavra, vamos acompanhar aqui. É o depósito de merenda escolar daquele município, onde flagraram 150 mil unidades de ovos vencidas, ovos podres, comprados com dinheiro público para servir às crianças do município de Salgueiro. E não só isso, senhor presidente. Pois é, são os momentos, né, que antecedem a apresentação, né, as análises, enfim. Bem, deixa eu fazer aqui, recapitular. Nesse momento, estamos acompanhando, né, depois dos breves avisos, os breves comunicados, os senadores, ou melhor, os deputados, já estão em volta fazendo as análises, os destaques, e aí deve rolar essa tarde para a gente acompanhar. Deus queira que dê tudo certo, tá? O governo, para aprovar essa PEC 23, precisa de 308 votos para confirmar o Auxílio Brasil. Porém, parece que alguns parlamentares dizem que vão fazer as mudanças de textos. No primeiro turno não houve mudanças no texto do Senado, mas agora deve ter mudanças no texto. E se isso acontecer, se for aprovado, aí vai ter que voltar para o Senado, tá? Essa é a situação. Se por acaso eles votarem, aprovarem, conseguir os 308 votos nesse segundo turno, que deve aparecer, deve ser anunciado a qualquer momento, vamos torcer que saia durante essa tarde, mas pode entrar pela noite. Se sair o resultado, aprovado, se não houver nenhuma mudança no texto, então é aprovada a PEC 23, e aí parte aquela situação, o Auxílio Brasil de R$400, aquele retroativo que faltou no mês de novembro, se essa PEC for aprovada hoje, então a diferença deve sair já em janeiro, o que faltou em novembro. Os novos beneficiários que vão entrar no Auxílio Brasil, cerca de 2,5 milhões, também devem entrar em janeiro. Aquela fila de espera do Bolsa Família, que tem 1,5 milhão de pessoas, deve ser zerada. As mães-chefes que têm um CAD único, mas não estão no Auxílio Brasil, devem ter prioridade para entrar nessa lista, junto com as famílias que têm idosos, deficientes, que não estejam recebendo BPC. Enfim, tudo isso é uma gama, né? É o efeito dominó caso essa PEC seja aprovada, porque aí o governo vai garantir uma verba extra. Há uma situação também sobre apontar uma fonte para poder pagar aí de forma permanente os R$400 do Auxílio Brasil. Há um aval de alguns parlamentares que talvez não haja necessidade disso, pelo menos nesse momento, pode ser debatido depois. Isso é bom, porque aí seria uma forma de adiantar a situação. Então, o que está acontecendo nesse momento é os debates, as análises, as reuniões entre os deputados, e depois de tudo isso, a gente vai acompanhar a votação para saber o resultado. O segundo turno deve ser definido hoje. Lembro que para a semana começa o recesso dos congressistas, né, dos parlamentares. Os congressistas irão entrar aí no recesso e tudo fica só para o próximo ano. Por isso que está essa pressa para poder aprovar essa PEC 23, a PEC que corresponde ao Auxílio Brasil de R$400 de forma permanente. Nada ainda vai ser definido, né, porque caso haja uma alteração do texto dessa PEC, se for mudada algumas partes que foram aprovadas no Senado, aí muda a situação, vai ter que voltar para o Senado e aí a gente vai acompanhar se vai dar tempo ainda antes do recesso ser definido isso, tá? É bom que não haja mudança nesses textos. Tem outra notícia também que está chamando a atenção, é que amanhã, dia 16 de dezembro, teremos a posse do André Mendonça, né, o novo ministro do Supremo, e o presidente Bolsonaro, ele não se vacinou, mas aí ele fez o teste de Covid para poder ir à posse. O Supremo Tribunal Federal informou que o presidente Bolsonaro confirmou presença na posse do André Mendonça como ministro da Corte, marcada para amanhã. Para comparecer à cerimônia, o presidente enviou hoje, quarta-feira, ao Supremo um teste negativo para a Covid-19. É o seguinte, uma resolução interna do Supremo exige a comprovação de vacinação ou a apresentação de um resultado negativo para a Covid-19 como requisito para poder entrar no prédio do tribunal. O presidente Bolsonaro diz não ter sido imunizado e é contrário a esse tipo de exigência. Por isso, foi necessário fazer esse teste e poder ter oportunidade de ter acesso aí para acompanhar o ministro, né, agora então, que vai tomar posse, André Mendonça.
Uma notícia que está rolando hoje no cenário político é sobre o pré-candidato Ciro Gomes, né? A Polícia Federal está fazendo buscas contra ele e também o irmão por suposta corrupção, suposta em rede social presidenciável, classificou a ação de abusiva e disse que o Brasil se tornou um estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade. E aí é o que está rolando nesse momento, a gente está acompanhando tudo nesse momento, tá? Bem, outra notícia que também está rolando é sobre o início do gás no estado do Ceará. O Ceará está distribuindo cerca de 200 mil tickets, são mais de 200 mil Vale Gás, ainda nesse mês de dezembro, e aí o programa distribui botijões de gás gratuitos para a população de baixa renda. São mais de 200 mil famílias cearenses que estão sendo beneficiadas nesse mês de dezembro com a distribuição desses Vale Gás. A lista de pessoas que serão beneficiadas, inclusive, já está disponível para consulta. Vou deixar para você que mora no Ceará esse link, tá? O link vai ficar aqui embaixo no final desse vídeo. Deixa eu mostrar aqui para você, só para você entender. A lista dos beneficiários é essa aqui, ó. O Ceará tem aqui a relação de todos os beneficiários, tá? São mais de 200 mil beneficiários que vão receber o gás no Ceará. Alex, e o gás do Brasil, os demais? Não, aí já é outra história. Segundo o ministro João Roma Neto, os pagamentos que deveriam acontecer no dia 10 de dezembro, né, a última sexta-feira, foi adiado para uma nova data. Vai ser oficializada, tudo indica que vai ser pago ainda nesse mês de dezembro. Já há rumores de que há duas prováveis datas, ou antes do Natal, dia 23 de dezembro, ou no final do ano, dia 29 ou dia 30 de dezembro. Eu lembro, serão 5,5 milhões de brasileiros que irão receber o gás dos brasileiros, famílias de baixa renda. As primeiras famílias de baixa renda com os maiores membros, as famílias maiores, com mais membros. Eu sempre dou um exemplo, uma família com 4 membros, outra com 3 membros, essa de 4 é maior. Nesse caso, tem prioridade a entrar agora, nessa lista de 5,5 milhões de pessoas, de famílias. A família menor vai entrar durante os próximos meses do próximo ano. Então é um mês sim, um mês não. O governo vai pagar a metade, 50% do gás dos brasileiros. Serão 5 anos, 30 parcelas, mês sim, mês não. A meta do governo é atingir 19 milhões de brasileiros até setembro de 2023, tá? Então começa com 5,5 milhões agora, e aí mês sim, mês não, novos serão incorporados, novos beneficiários, tá? Portanto, é isso aí. Estamos acompanhando, saber agora se vai ser definida essa PEC. Eu sempre lembro a você que a hashtag continua, você que quer que os R$400 seja permanente, hashtag R$400 permanente. Repito, tudo junto, hashtag R$400 permanente, você que deseja que o Auxílio Brasil fique permanente e não provisório. Compartilhe esse vídeo, não esquece de dar o joinha, dar o like, a gente está acompanhando ao vivo e assim que for confirmado, a gente vai trazer de forma oficial tudo isso. É importante que seja definido isso hoje e não volte para o Senado. Se voltar para o Senado, aí vai demorar, talvez fique só para o próximo ano, enfim, vamos torcer que seja definido tudo isso hoje ainda. Alguns parlamentares dizem que poderá ser definido hoje. Era para ter sido definido ontem. Terminou o primeiro turno e ia começar o segundo turno, mas aí o presidente Arthur Lira ficou com medo devido ao quórum, né, devido às altas horas diminuir. Ele queria o quórum suficiente. O quórum é o número de parlamentares para poder votar. Por isso que adiou o segundo turno para hoje. Então vamos acompanhar, tá bom? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.